Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer um vídeo falando sobre os melhores romances que eu já li no Kindle Unlimited. Se você não sabe, Kindle Unlimited é um tipo de empréstimo de livro que existe na Amazon. Você não precisa ter um Kindle para ler, você pode ler ele pelo celular. Eu acho que, eu não sei exatamente quanto que é, mas eu acho que agora tá R$19,90 por mês, mas muitas vezes tem promoção, então você pode ficar tranquilo que às vezes você vai pagar R$1,99 pra ler por 3 meses. E tem muitas coisas muito boas que eu vou começar a falar agora. Preste atenção nas recomendações, hein? Eu vou falar livros em inglês, caso você queira treinar o inglês, porque são livros que são muito tranquilos de ler, porque são livros contemporâneos. Então, se você quiser ir treinando seu inglês com um romancezinho contemporâneo, eu recomendo. E também livros em português, caso você queira ler romances estritamente em português. O primeiro que a gente tem é Tiro Certeiro, da Sarina Bowen. Esse é o livro da série do Brooklyn Bruisers. Esse é o livro 9, se eu não me engano, porque é uma série que você não precisa ler os livros em ordem cronológica. É uma série de livros sobre jogadores, ok? O Tiro Certeiro conta a história de uma agente de esportes, Bess. A Bess é irmã de um jogador de hóquei, que teve um livro também nessa série. E ela, alguns anos atrás, teve uma noite durante o aniversário de 21 anos dela, eu acho. E foi uma noite inesquecível, nunca mais a Bess esqueceu dessa perdição que foi esse cara. E agora ela vai encontrar com ele de novo, só que ela vai descobrir que ela vai ser agente dele, porque ele vai entrar no time do Brooklyn Bruisers, que é o nome da série, é o nome do time de hockey deles. E o cara se chama Mark Tankowicz, eu acho. Engraçado, porque, tipo, ela tá se segurando, porque ela não quer que o irmão dela saiba, que as pessoas saibam que eles já tiveram algo, mas eles ficam aquele negócio, aquele romance proibido, assim, aquele que ninguém pode saber, é segredo. Eu adoro esse tipo de romance. E realmente eu acho que é um dos meus livros favoritos da Sarina Bowen. Eu dei 4 estrelas. Essa série inteira é bem assim, rapidinha de ler. Os livros são bem contemporâneos, mas eu acho que só tem alguns deles disponíveis em português e no Kindle Unlimited, porque em inglês eu acho que eles não estão disponíveis no Kindle Unlimited, mas em português os que já foram publicados estão disponíveis no Kindle Unlimited, mas o único que eu li foi esse. Depois a gente tem Reminders of Him, da Colleen Hoover. Ele tá disponível em inglês. Eu já falei dele aqui no meu vídeo da Colleen Hoover, mas ele conta a história de uma mulher chamada Kenna. Ela foi presa por assassinado o namorado dela, e ela deu luz a uma filha durante esse tempo que ela estava presa, e agora que ela saiu, 5 anos depois, ela vai atrás da filha dela, que ficou sob a guarda dos pais do ex-namorado dela, que acabou morrendo. É bem emocionante, esse livro é muito lindo, e todos os livros da Colleen Hoover são bem tranquilos de ler. Eu acho que muitos deles estão disponíveis no Kindle Unlimited. O próximo que a gente tem é Waking Olivia, da Elizabeth O'Rourke, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. A Olivia, ela é corredora, ela participa de corridas olímpicas e ela entra para essa faculdade com bolsa por esportes, mas ela tem um problema, que ela é sonâmbula, e aí ela faz coisas que ela não lembra no dia seguinte, enquanto ela tá dormindo. Ele é o treinador dela, né, e ele vai ajudar ela com esse problema que ela tem, mas esse é bem slow burn, demora muito para as coisas acontecerem, e você fica assim, ai meu Deus, e quando é que eles vão? Enfim, eles não tem muita diferença de idade, né? Ele é treinador dela, mas eles têm uma idade bem próxima, então não fica estranho como você acharia que ficaria. Mas é muito bom, muito bom. Eu amei esse livro quando eu li, eu dei 4 estrelas. E é isso aí, leiam Waking Olivia. Esse aqui é um dark romance, assim, eu só recomendo se você estiver preparado para ler dark romances. E esse é Twisted Hate, da Ana Huang. Eu tô querendo saber quando é que esses livros vêm pro Brasil, porque o primeiro livro esse é o terceiro livro da série. O primeiro livro se chama Twisted Love
E ele é muito famoso no TikTok, então eu não sei como esse livro ainda não chegou no Brasil. Mas eu espero que chegue, caso você não queira ler ele em inglês e queira ler ele em português. Só encher o saco das editoras que elas trazem. Twisted Hate conta a história de Jules e Josh. O Josh, ele é irmão da personagem principal do primeiro livro. E a Jules é a melhor amiga dela. E ele odeia a Jules porque ele acha que a Jules é pervertida, que ela é uma péssima influência pra irmã dele. Mas um dia eles vão começar a ter uma amizade com benefícios, porque os dois estão muito sem tempo pra fazer as coisas e eles acham assim um conforto especial um no outro, mas eles ainda se odeiam. Então não é como se fosse uma amizade com benefício, é como se fosse inimigos com benefícios. E é muito bom, assim. Eu dei 5 estrelas porque eu simplesmente me apaixonei por eles dois. Esse livro é longo, tá? Esse livro é longo. E todos os livros da série estão disponíveis no Kindle Unlimited, mas esse foi o que eu mais gostei, até porque foi o único que eu li. Eu tentei ler os outros, mas eu não consegui gostar de tanto quanto eu gostei desse. Mas é um pouco pesado, tá, gente? Estejam preparados pra ler, juro. Queria falar sobre também a série do Cloverleaf Farms, da Melanie Harlow. Eu tenho quase certeza que tem alguns livros dela publicados aqui no Brasil e disponíveis no Kindle Unlimited, mas essa série inteira tá disponível no Kindle Unlimited em inglês e eu já li os 6, 7 e 8 e eu gosto muito dos 3. Os 6 é Ignite, conta a história da Winnie e do Dex. O Dex é um bombeiro mais velho, tem uns 30 anos, ele tem 2 filhas, ele é um pai solteiro. E a Winnie, ela tem seus 20 e poucos anos, ela é muito, assim, romântica e ela ama se apaixonar e ela se apaixona muito fácil. O Dex vai se mudar pro complexo de apartamentos dela e ele é tudo, assim, não conversa com ninguém, tá sempre de cara feia e ela é, assim, luz, flor. E aí é muito engraçado porque você vai ver eles assim meio que negarem essa conexão porque o Dex acha que ela é muito nova pra ele e ela tem um pouco de receio de se apaixonar por ele e acabar se magoando. Enfim, é muito bom esse livro, é muito fofinho e é muito rápido de ler. Todos eles dessa série são muito rápidos de ler. O próximo é Taste, que é sobre gravidez não planejada. Então se você não gosta, não leia esse. Eles sempre se odiavam. Um belo dia eles vão ter que fazer uma viagem de carro no meio da neve e vai começar uma nevasca e eles vão ter que ficar nesse hotel por alguns dias presos porque eles não conseguem sair devido à nevasca. Enfim, vai acontecer várias coisas lá, eles vão discutir relação. É muito interessante esse, porque tem aquela trope de só tem uma cama, como é que vamos fazer? E é muito fofinho esse, apesar de que, enfim, tem gravidez não planejada, muita gente não gosta, mas eu amei esse livro, eu achei muito fofo. O próximo é Tease, que é o último que ela publicou, eu falei dele no meu Livros do Mês também. Conta a história da Felicity. Ela não tá muito feliz com a vida dela. Ela tem quase 30 anos ou quase 40. E o emprego dela não tá exatamente como ela planejou. Ela não tem namorado, ela tá muito longe de casar. E ela foi convidada para essa reunião da escola. Tem essa garota que ela odiava, que era Mean Girl. E aí ela vai entrar em pânico e vai ligar pro melhor amigo dela e falar assim: pelo amor de Deus, vem me salvar, diz que você tá casado comigo, que você vai casar comigo. E ele é um milionário, então todo mundo fica assim: meu Deus, você vai casar com um milionário. E aí ele descobre que isso pode beneficiar ele também, porque a mãe dele não para de encher o saco falando que ele tem que casar e que ele tem que arranjar uma mulher. E aí eles acabam tirando um benefício disso, e aí vira uma falsa relação, assim, fake, pode virar algo a mais, né? É muito bonzinho esse livro. Todos esses livros da Melanie Harlow são curtos, são bem facinhos de ler, muito tranquilos. Eu super recomendo ler Melanie Harlow. Meghan Quinn tem alguns livros publicados aqui no Brasil, que estão disponíveis no Kindle Unlimited, como Escritura de Romance e Virgem, pelo amor de Deus, esse nome é horrível,
e Com Amor Sinceramente Sua, Como Namorar a Irmã do Seu Melhor Amigo. Mas o meu favorito dela é em inglês, que tá disponível no Kindle Unlimited, claro, que se chama The Romantic Pact, que é basicamente um livro de Natal muito fofo, que é sobre dois melhores amigos, que eles não se veem há muitos anos. Ele faz parte do time de futebol, eu acho, da faculdade, e eu descobri que o avô dele faleceu, e ele era muito ligado ao avô dele, e ele tinha essa melhor amiga que morava perto do avô dele, o avô dele morava numa fazenda e tal. Eles eram muito, muito próximos, mas eles não se veem há muitos anos por causa da vida, enfim, circunstâncias. E aí, quando ele descobre que o avô dele morreu, o avô dele deixa basicamente uma viagem pra ele e a melhor amiga dele por vários lugares na Alemanha, como se fossem festivais de Natal. Não sei explicar exatamente, mas eles têm essa missão de ir em todos os festivais pra descobrir coisas novas sobre o avô dele. É muito fofo esse livro, gente. É muito, muito fofo. Uma pena que não tem no Brasil. Eu queria muito que eles trouxessem. Eles estão trazendo alguns livros dela novos, mas esse é o melhor. Esse é lindo demais. Tem Uma Semana Pra Se Perder, da Tessa Dare. Esse tá disponível no Kindle Unlimited. É da série Spindle Cove, que eu não sei se não precisa ler em ordem, mas eu também não sei sobre o que é o primeiro livro. Esse é um romance de época. Se você gosta de romance de época, tá aí uma recomendação pra você. Esse livro é muito divertido. Ele conta a história da Minerva. Ela é geóloga. Ela é apaixonada por geografia, geologia. Ela é muito nerd. E ela não tem interesse em casar. Enfim, ela vai ficar pra titia mesmo, sabe? Ainda mais na época, né? Acho que é 1800 e pouco. E aí tem esse cara que é um mulherengo, que se chama Lord Payne. Que o Lord Payne tá prometido pra casar com a irmã dela, mas ele não tem interesse nenhum em casar. Então o que ele resolve que ele vai fazer? Ele descobre que a Minerva quer muito ir pra um tipo de concurso pra apresentar a obra dela, né? O artigo científico dela que ela descobriu, e ela não pode ir sozinha, porque ela é uma mulher, enfim. Então ele decide que ele vai fugir junto com ela, e eles vão inventar que eles casaram e fugiram. Esse livro é muito divertido, ele é muito engraçado e ele é muito fofinho também, porque eles têm uma conexão muito boa, sabe? Eles se parecem muito, apesar de serem completamente diferentes. Então, eu super recomendo, é muito legal. Eu li muito rápido também, não é tão longo, tem umas 300 páginas, então super recomendo. O próximo que eu tenho é Troca de Mensagens, da Tegan Hunter. Esse livro é muito divertido também. Ele conta a história de uma menina que ela acabou de terminar e ela tá um pouco triste, um pouco pra baixo, e ela acaba mandando mensagem pro número errado, achando que é o irmão dela, que ela tá conversando com o irmão dela. E aí ela vai descobrir que é um cara que ela nunca conheceu na vida, e eles vão começar a trocar mensagem, a se conhecer por mensagem, e eles vão se apaixonar e se conhecer através de mensagem. Tem alguns draminhas que eu não gostei tanto do livro, que não coube, eu acho que não coube na história, mas é muito fofo, muito rapidinho de ler também. Eu li numa viagem que eu fiz, e aí eu acabei muito, muito rápido. Juro, é muito fofinho, muito legal. Outro livro, pra quem gosta de livros sáficos agora, temos um conto chamado Call My Bluff, da Belle Blackwood, que acho que tem, sei lá, 60, 80 páginas. Uma mulher que ela fica assim, e se eu beijar uma mulher aqui agora, nessa balada? O que vai acontecer? E ela beija uma mulher, e aí ela fica assim, interessante. Aí a mulher convida ela pra passar 3 dias na casa dela. E enfim, eu não vou falar muito porque senão é spoiler. Eu achei muito fofinho e bem rapidinho, então recomendo. O próximo que eu tenho é Axioma, da Cora Menestrelli. Eu nunca vi ninguém falando desse livro. Ele também é bem curtinho, acho que tem umas 100 páginas. Ele conta a história da Jade e do Vinícius. A Jade ela é ginasta. Ela é ginasta e ela compete pelo Brasil. E nas últimas Olimpíadas, agora ela tá nas Olimpíadas de Tóquio, mas nas últimas Olimpíadas ela tava no Rio e ela conheceu o Vinícius, que ele era skatista. E eles tiveram um negócio ali, um romance, mas acabou que não deu certo e eles se separaram.
E aí agora eles vão se reencontrar nas Olimpíadas de Tóquio e eles vão ter esse reencontro que... Ai, é muito fofinho. Eu li muito rapidinho também. Eu achei muito, muito fofo esse livro. Tem muitas diferenças da Taylor Swift também. Acho que a Cora menos estraga é Swift. Tem muita gente falando de romances nacionais. Fala muito sobre expectativas, sabe? E também tem uma parte um pouco pesada que fala sobre um relacionamento abusivo. Então, se você não quer ler sobre, eu não recomendo. Mas eu acho que vale super a pena ler. Ele tem mensagens muito interessantes. Então, o próximo que eu tenho é Blind Signs, da Candy Steiner. Blind Signs conta a história da Gianna e do Clay. O Clay é do time de futebol da faculdade e ele é muito, assim, popular, não sei o que, mas ele acabou de terminar, assim, ele sofreu um término porque a namorada dele terminou com ele e a Gianna, ela faz parte do RH desse time. Então a Gianna vai ter que dar um jeito pra não deixar ele triste, porque ele não pode ficar triste, tá na época de futebol, ele tem que jogar bem, ele não pode perder os jogos. Então ela vai sugerir que eles finjam que eles estão no relacionamento, porque ela também vai se beneficiar, porque ela tem um crush nesse cara que toca num bar. E aí ela fala, ai, mas se ele viver contigo, ele vai me querer. É muito fofinho, porque é tipo fake dating e... Ai, é um friends to lovers, porque eles se apaixonam, eles formam essa amizade muito fofa, mas eles acabam se apaixonando. E é muito, muito bonitinho, dá um quentinho no coração. Ai, é muito fofo. E também é uma homenagem, eu acho, à leitura de romance, porque a Diana, ela ama livros de romance. Eu recomendo ler esse livro. Agora, um dos últimos que eu tenho é Ghosted, da J.M. Dahar. Não sei falar isso. Esse é um pouco mais pesado. Ele é sobre uma mulher que ela tem uma filha, ela é mãe solteira, e o ex-namorado dela é um cara muito famoso em Hollywood agora. Mas a gente vai ver a história deles desde que eles tinham 18 anos, eles se apaixonaram. Enfim, acontecem várias coisas, ela fica grávida, mas ele muda pra Hollywood, a gente não sabe o que aconteceu entre eles dois. E aí a gente vai ver ele voltando pra cidade onde eles moravam pra tentar fazer as pazes com ela e tentar reconectar com a filha dele. É muito fofinho esse livro, eu amei, eu achei que tem uma mensagem muito boa e a criança desse livro é muito fofa, gente. A criança desse livro é tudo. Eu acho que ela que fez o livro pra mim, porque, sei lá, eu gostei muito de ver a relação que ele tinha com ela e que ele tinha com a mãe também, mas com a criança é sempre muito fofo. Por último, a gente tem a sensação do BookTok agora, que eu nunca vi tanta gente falando desse livro depois que eu li, que se chama Icebreaker, da Hannah Grace. Só espero que ele chegue logo no Brasil, porque também é uma sensação no TikTok. Então, cadê esses livros aqui no Brasil? Não sei. Conta a história de uma menina que ela é patinadora artística. Vai acontecer algumas coisas que ela vai ser obrigada a ter interações com o Nathan, que ele é jogador de hóquei, e aí ele vai ajudar ela em ser o parceiro dela, porque o parceiro dela vai sofrer um acidente. E eles vão acabar se conectando. Eu não sei explicar esse livro direito, porque ele não tem uma história muito certa, sabe? Ele fala sobre várias coisas e tem vários pontos na história, mas o que eu mais gostei foi o fato de que parecia um romance muito realista, sabe? Eles eram muito... Parecia que os amigos, seus amigos que você conhece, e eles estavam tendo um caso, sabe? Tipo, eu não sei explicar além disso, porque é muito real, assim. E eu achei que os personagens, eles são muito bons, eles focam muito nos personagens. E a relação dela com os meninos do time dele, sabe? Eu achei muito fofo. Ele me lembrou muito a série Off Campus, ou Amores Prováveis, Impossíveis, da Anne Kennedy. Mas eu achei melhor a relação dela com os amigos dele nesse livro. Em alguns quesitos ele é melhor, ele tem mais representatividade também. E, sei lá, eu achei ele muito fofinho, eu recomendo. Ele é o primeiro livro de uma série, então a gente vai ter muito mais, provavelmente. E é isso, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa uma curtida, me fala se você quer ver mais, se você vai ler algum deles, o que você me recomenda também. Um beijo, até a próxima.